coração. E a palavra da viúva de Naim, meus irmãos, é um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, uma das mensagens mais difíceis, porque ele não nos dá muita informação. Então eu quero voltar para os irmãos um contexto para que os irmãos aprendam e entendam como Jesus foi parar em Naim. Antes de Jesus ir para Naim, Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade litorânea, às margens do mar da Galileia. Em Cafarnaum, os irmãos já devem ter lido que nessa cidade Jesus operou grandes milagres, curas, e por muito tempo Jesus expandiu o seu ministério nessa cidade. Jesus por muito tempo residiu nessa cidade. E antes de Jesus ir para Naim, Jesus ele cura o servo de um centurião. O servo do centurião estava na casa do centurião à beira da morte. E esse centurião também, que era um homem que tinha autoridade, um soldado romano, comandante de tropas, ele vai chegar até Jesus, rogar ao Senhor e revelar o que está acontecendo. E Jesus se dispõe a ir curar o servo do centurião. E quando Jesus se dispõe, ele fala: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, diga apenas uma palavra e meu servo será curado. E Jesus olha para a multidão e fala: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus olha para a multidão que seguia e fala: nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E é interessante, meus irmãos, que depois que Jesus ele cura o servo do centurião, porque a Bíblia diz que quando o centurião estava voltando para casa, os seus servos disseram para eles que aquele servo já estava curado. Só que de repente, meus irmãos, no versículo 11, Jesus vai dizer assim para os discípulos: vamos a Naim. De repente Jesus vai falar: vamos para Naim. E se você percorrer a Bíblia, você vai entender e ver que Naim, essa só vai ser citada no livro de Lucas, capítulo 7. De repente Jesus vai para Naim. Só que da onde Jesus estava até Naim, irmãos, é um percurso muito grande. Algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer que de Cafarnaum até Naim daria aproximadamente 40 quilômetros de caminhada e 20 ou um dia, de caminhada, um dia andando, um dia inteiro, 24 horas andando de uma cidade até outra. Jesus vai sair de um lugar abaixo do nível do mar e vai subir as colinas, montanhas até Naim. Jesus, irmãos, não andou em ruas asfaltadas como os dias de hoje. Naquele tempo o caminho era mais difícil. E Jesus, irmãos, ele decidiu caminhar tudo isso de distância. Eu creio não por acaso. Porque eu não vejo, meus irmãos, Jesus operando por acaso. Eu não acredito em sorte, eu acredito em providência divina. Eu não acredito que quando o carro passa a milímetros de mim não me acerta. Ai, que sorte, sorte nada. A mão de Deus falou: poupa ele, poupa ela, porque eu tenho obra. Eu não creio em sorte. Eu não creio, meus irmãos, que nós estamos aqui por obra do acaso ou por sorte, mas eu creio que as mãos do Senhor nos guardou e tem nos sustentado até os dias de hoje. Naim significa cidade tranquila ou cidade calma. Naim, irmãos, algumas pessoas dizem que não chega nem a ser uma cidade, ou talvez seja uma aldeia,
devido ao seu tamanho territorial e a quantidade de pessoas que habitam em Naim. Só que vamos agora para Naim. Aconteceu algo nessa aldeia. Uma viúva perdeu seu único filho. Então, irmãos, pelo fato da Bíblia nos relatar que essa mulher era viúva, eu não sei se tem viúva aqui na igreja, pelo fato da Bíblia me revelar que ela é viúva, eu entendo que ela teve perca na sua vida. Ela perdeu o seu marido, o provedor do lar, aquele que traz o sustento para casa. Porque na cultura judaica a mulher não trabalhava e o responsável para trazer o alimento para casa era o marido. O marido era o provedor do lar. Então, quando essa mulher ela perde o marido, ela perde o provedor do lar. Só que ainda ela tem um filho. Quando o marido, na ausência do marido, o filho é o responsável de trazer e de cuidar da mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela já teve um período de sofrimento na vida, e quem ainda não teve, né, irmãos? Quantas vezes situações da vida nos traz sofrimento, mas isso não foi pego de surpresa, e nós não temos sido pego de surpresa, porque Jesus diz que no mundo teríamos aflições, mas Ele dá um segredo aqui para nós: tende bom ânimo. Por que, igreja? Porque Ele venceu. Jesus está nos alertando: olha, vai ter aflição, vai ter luta, vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou no controle do mundo, e a qualquer momento eu posso mudar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Então, de repente, Jesus vai para Naim, igreja, e a multidão, a Bíblia diz que os discípulos e a multidão decide acompanhar Jesus. Quem acompanha Jesus está no caminho certo. Quem acompanha Jesus vê coisa sobrenatural. Quem acompanha e está no caminho do Senhor vai ver milagre. O caminho de Cafarnaum até Naim é um caminho difícil. O caminho, a porta é estreita, é um caminho difícil, mas o importante não é a partida, é o final, é começar bem e terminar bem, igreja. Não é ficar no meio do caminho, não é ficar no meio do deserto, não. A ordem é para marchar, caminhar, chegar no alto e estar com Cristo. O caminho é difícil, mas permaneça do lado dele. O caminho está tortuoso, mas permaneça ao lado dele, porque estando ao lado dele, Deus cuida de você. Amém. Então os discípulos, irmãos, acompanharam, e versículo 12 vai dizer que ele vai chegar à porta da cidade. Só que lá dentro da cidade, essa viúva, ela agora perde o seu único filho. Então ela perdeu o marido, agora ela vai perder o outro amor da sua vida, que é o filho. Nós não estamos preparados para perder filho. A ordem natural
é os filhos enterrar os pais. A ordem natural da vida não é os pais enterrar os filhos, mas os filhos enterrar o pai. Por isso que quando um pai ou uma mãe perde um filho, a dor é dobrada. Quem perdeu o filho sabe. Quem já perdeu algum filho na vida sabe como dói. E Naim está tendo luto. Para essa mulher, acabou a esperança. Ela está se encontrando em um momento da sua vida que já não tem mais esperança, que o desânimo vem, que a fé foi embora, porque o filho era o último recurso. Agora ela está se sentindo totalmente desamparada. Naquele tempo não tem seguro de vida, não tem INSS, DPS, não tem governo que ajudasse uma viúva. Ela se encontra no pior dia da sua vida. E muitas vezes, irmãos, está tão difícil para nós. O mundo está um caos. A minha vida está difícil. É problema na família, problema econômico, problema é falta de emprego, é enfermidade. Parece que chega uma hora que vem tudo de uma vez. Há momentos na nossa vida que parece uma bola de neve, e quando vem a tempestade, vem com raios e trovões, e nós não sabemos lidar com os problemas. Tem dias que parece, irmãos, que Deus nos abandonou. É normal ter esse sentimento, porque nós ficamos fracos, a luta está tão grande, que nós começamos a olhar para o céu e dizer: Senhor, aonde está o Senhor? E muitas vezes falamos: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Parece que é notícia de notícia ruim, uma atrás da outra. Parece que tudo sopra ao contrário na nossa vida. Parece que o ímpio está prosperando e nada acontece com o ímpio. E você que é crente, está tudo indo de mal a pior. E você não está entendendo por que está acontecendo isso. Quem aqui já teve o pior dia da sua vida? E muitas vezes parece o pior dia. Aleluia, irmãos, eu estou sentindo uma graça de Jesus. Meu Deus. E como a cidade é pequena, a notícia se espalhou. E a cidade se solidariza com a viúva. Eles começam a preparar o cortejo. Naquele tempo não era costume os judeus velarem os seus entes queridos. No máximo um dia, irmãos, porque quando alguém morria, falecia, eles já encaminhavam o cortejo rumo ao cemitério. Eles já encaminhavam para enterrar, então não dava tempo de velar. Mal dava para se despedir. Mas, irmãos, eu quero aqui na minha conjectura crer que Jesus não foi por coincidência na ilha. Eu quero crer que algo atraiu Jesus para essa cidade. Eu quero aqui na minha conjectura, no momento que essa mulher perde o seu único filho, creio eu, que ela começou a chorar, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, Tu levou o meu único filho, Pai, traz de volta. E quantas vezes no luto você vê pessoas falando: Deus, traz de volta o meu filho, traz de volta o meu amigo, a minha mãe, o meu pai. Quantas vezes no luto você vê as pessoas clamar e pedir
para Deus: Senhor, não leva não, deixa eu um pouquinho, o que será de mim? Quantas vezes? Eu creio, igreja, que Deus não foi por acaso nessa cidade, mas Jesus decidiu ir lá. E naquele tempo, pessoas eram contratadas para chorar, e a multidão começou a se formar. E era costume então da mulher ir na frente, as pessoas que carregavam, e uma grande multidão atrás. Jesus vai chegar, irmãos, no momento que o cortejo está saindo. É provável que Jesus teve que caminhar até de noite para poder chegar no local aonde ele queria chegar. Como foi dito aqui, meus irmãos, para Deus nada é impossível. E lá em Gênesis diz que para Deus também nada é difícil. Então, se para Deus nada é impossível, algo vai acontecer. Igreja, Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. Você está igual a Zaf, chegou, estão prosperando ali, estão prosperando aqui. Ei, a tua hora vai chegar. O teu momento de dar glória vai chegar. O teu momento de comemorar vai chegar. Você fala: chegou para o outro, chegou para o fulano, e o meu, Jesus? Quando é que a minha vitória vai chegar? Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Então Jesus chegou no momento que o cortejo está saindo. Jesus chegou na hora exata, no momento que teve que chegar. Aleluia. Só que por tradição, irmãos, quando um grupo de pessoas se encontra com um cortejo, por respeito, mesmo não conhecendo a pessoa ou os familiares, era costume esse grupo acompanhar o cortejo, por respeito. Às vezes você passa ali na frente da Sessolupe, às vezes você vê aquela multidão, mas hoje em dia, na nossa cultura, não é normal, né? Você não conhece, não vai entrar lá no velório, você não vai acompanhar o cortejo, não é ninguém conhecido seu, é normal você passar de lado. Mas na tradição judaica era costume, por respeito, acompanhar a multidão. Só que a Bíblia diz que no versículo 3, Jesus, ele não olhou a multidão. Só pegaram aqui, ó, 2. Jesus não olhou só a multidão. Ele olhou quem estava precisando. Jesus sabe o que você precisa. Antes de você falar, Ele sabe aquilo que você vai pedir. Quando diz a Bíblia que Ele vendo-a, no momento que Ele vê a mulher, Ele se move de íntima compaixão. Sabe o que é isso? É se envolver, é sentir o que também a pessoa está sentindo ali naquele momento, é sentir com ela aquela dor. Jesus sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Ele se move de íntima compaixão por ela e vai em direção a ela. Jesus não acompanha, Jesus não vai para o final da fila, Ele vai para o começo da fila e vai atender quem necessita.
vida. E Deus está pronto para atender você aqui hoje. Coloca a tua causa na mão dele. Coloca os teus problemas na mão dele. Não fica de boca fechada, não fala: Deus, o meu problema é esse. Deus, a minha enfermidade é essa. Deus, é isso que eu estou precisando, porque Ele está aqui para atender quem necessita de cura, libertação e milagre. Aleluia. Ele está aqui, meus irmãos, para te atender essa noite. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Eu estou sentindo a graça, irmãos. E Ele vai chegar para a mulher dizendo: mulher, não chora. Algumas traduções dizem: mulher, não chora mais. Como é que você vai falar para alguém não chorar? Alguém que perdeu o seu único filho não chorar. Porque o choro é a expressão maior de tristeza que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Essa mulher, ela não para de chorar. Essa mulher, irmãos, eu creio que essa mulher está destruída por dentro. Eu creio que o coração dela está em cacos. Eu creio que nesse momento ela só chora, irmãos, e presta atenção. Jesus não tinha ressuscitado ninguém ainda. No caso da filha de Jairo, Jairo foi buscar ajuda. No caso da ressurreição de Lázaro, Marta mandou o mensageiro buscar ajuda. E quem mandou buscar ajuda para mim hoje, né? Quem mandou chamar Jesus? Ninguém. A Bíblia não fala, irmãos, que alguém foi chamar Jesus falando: olha, corre lá Naim, ajuda essa mulher lá que perdeu o filho. Não, você não vê. Mas por causa do choro dessa mulher, Jesus atravessou 40 quilômetros e foi trazer algo grandioso. O que Deus fez em Naim, meus irmãos, o avivamento que Deus trouxe a Naim, Ele pode trazer nos dias de hoje. Basta você crer. Aleluia. Diz: não chora. Você percebe que antes do milagre, Jesus primeiro prepara você. Antes do milagre, Jesus primeiro, Ele acalma você. Antes da tempestade acabar, primeiro Ele te acalma. Primeiro Ele te consola. Primeiro Ele te ajuda. Primeiro Ele acalma o seu coração. Aquieta o teu espírito. Calma, filho, eu cheguei. Calma. Os teus problemas acabaram porque eu cheguei. Deus está dizendo para alguém que não se desespera mais. Chega de chorar. Agora eu cheguei. E quando eu chego, algo acontece. E quando eu opero, algo acontece. Jesus chegou na casa. Jesus está no bairro das Campinas. Jesus está na Assembleia de Deus no bairro das Campinas. Sabe por quê? Porque você chorou, você se humilhou, você clamou, você buscou. 2022, você chorou, você se humilhou. 2023 é tempo de colher as bênçãos que Deus tem para você. Aleluia. Se acalma, igreja, porque Jesus chegou. Tranquiliza, porque Jesus chegou. Eu sinto a graça. Então agora Jesus vai resolver o que, igreja? O problema. Acalmou quem necessitava. Está necessitando de algo? Deus está te acalmando neste momento, tirando a tua ansiedade, tirando a tua preocupação. É isso que Jesus está fazendo.
É isso mesmo que você não está vendo, porque você não está vendo. Mas neste momento, Jesus está te acalmando, te tranquilizando, tirando a ansiedade, a preocupação com o dia de amanhã. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Resolver o problema. Acalmou a mulher e diz: não chore, eu cheguei. Agora se prepara. Está calma aí? Se acalmar? Agora você vai ver o que Jesus vai fazer. Jesus agora vai resolver o problema. Isso é para quem crê, irmão. Se você estiver ligado na mensagem, você vai receber. Agora Jesus vai resolver, porque tem pessoas que chegaram com problema aqui, seja espiritual, seja enfermidade, seja problema na família, financeiro, algum problema, porque eu não creio que tem alguém que dizendo: tá, só vitória, é só sabor de mel. Eu não creio que tem pessoas assim. Eu creio que tem pessoas aqui que estão passando os maiores desertos da vida, os maiores vales da vida, e Deus está dizendo para você, pela fé, se você pegar que Ele hoje resolve esse problema de uma vez por todas. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai tocar na maca que levava o filho da moça. E vai dizer: para! Não vai ter. Tem pessoas querendo enterrar os teus sonhos. Tem pessoas querendo enterrar teu ministério com palavras contrárias. Tem pessoas querendo colocar balde de água fria. Mas Deus está cortando o laço hoje. Deus está parando a língua contrária hoje. Deus está parando a inveja hoje. Deus está cortando a maldição hoje. Olha, Deus para, toca na esquife, e Ele agora vai dizer a quem estava morto, irmãos. Olha o que Jesus faz em Naim. O menino estava morto, Ele vai dizer: para quem estava carregando. Enquanto isso, o governo estará no cemitério, e o ar que vai chegar a portejo. Só que Jesus interveio. Há momentos que Jesus intervém, irmãos. E Deus vai dizer: não vai deixar, não, dizer: jovem, a ti pedido, eu estou dizendo para você, jovem. O jovem é morto. Levanta-te. Deus tem falado isso com os hinos hoje. Levanta-te. E Deus fala para você: talvez você esteja morto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente você está vivo, mas no interior você já enterrou seus sonhos, você já não tem mais esperança, você já não tem mais fé para um dia melhor. Deus está dizendo para você essa noite: é tempo de levantar a cabeça, dar a volta por cima, se levantar, não dar mais cabeça baixa, andar com a cabeça olhando, igual Pedro, olhando para Jesus. Olhando, pode estar o caos, pode estar o esquerda no governo, pode estar a pandemia. Eu não estou olhando nem para a direita e para a esquerda, estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para aquele que tem poder de mudar a minha vida. E sabe o que ele fez no versículo 15? Ele entregou a mãe. Ele não entregou para as pessoas que estavam no cortejo. Ele entregou para quem precisava. E quem mais precisava do filho vivo era a mãe. Deus vai entregar na sua mão. Deus não vai mandar terceirizar. Deus vai entregar na sua mão aquilo que você precisa. Eu encerro aqui, irmãos, que olha, agora já foi. Depois do milagre
veio um grande avivamento. As pessoas glorificavam, sabe a quem? A Deus. Glória a Deus. Quando a tua vitória chegar à igreja, sabe quem você vai agradecer? A Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, o pastor liberou mais um tempinho. Eu quero orar por você. Você que está precisando de uma